Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja abundante sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, amém? Glória a Deus. Quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães presentes. Que o Senhor abençoe sua maternidade de forma abundante, aleluia. Antes de entrar na palavra, eu quero fazer um Videira News, gente, porque eu nunca sei o prazo certinho do Videira News, eu acabo me perdendo, que é 15 dias antes, né, Bruna? Que eu tenho que falar as coisas e eu acabo esquecendo. Então vou fazer um Videira News para você antes, tá? Graça e paz, irmãos, estamos aqui para mais um Videira News. Semana que vem nós teremos o nosso encontro Kids, será poderoso, será uma bênção, encontro de juvenis de 10 a 12 anos. E a nossa semana de oração dará início na terça-feira, quarta e quinta. A nossa oração será das 6 horas da manhã até as 9 horas da noite. Você pode escolher o seu horário e vir ao prédio orar, amém? O jejum líquido, sem comida, sem nada. Aleluia, pouco aleluia. Eu queria fazer, mas o pastor não deixa. Ele falou, só até a hora do almoço, tá bom, que semana que vem tem encontro de novo. Amém? Então você vai poder vir ao prédio, orar das 6 da manhã até 9 horas da noite. Vai ter gente lá na sala, vai estar aberto. Vem, faça seu período de oração. Assina o seu nome, você vai vir servir um encontro com Deus. Vai ser maravilhoso. Temos 60 crianças inscritas e uma lista de espera, acho que com umas 10 crianças aguardando. E eu falo que agora a minha desculpa preferida, porque o pastor não deixa eu levar. Então eu não posso. Não cabe lá na chácara, né? Graças a Deus que o Senhor vai te prosperar bastante. Sua oferta vai ser muito generosa. E nós vamos construir logo outro bloco, para eu poder levar 100 crianças de novo, 120, 150, 170, para a glória de Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, uma alegria estar aqui com vocês hoje, nesse Dia das Mães, poder compartilhar uma palavra com vocês. E a minha oração é para que o Senhor possa ministrar o seu coração nesse dia. Não vou dar uma palavra voltada especificamente para a maternidade natural. Temos muitos pais aqui também, né? Os que não são ainda serão. Em nome de Jesus, vamos casar todos os solteiros aqui. Cadê os solteiros? Isso, vamos casar vocês, vão ser pais, vão ser mães, vamos apresentar seus filhos. Então você já vai aprendendo também, recebendo a palavra. Mas eu quero também compartilhar uma palavra voltada para uma paternidade, uma maternidade espiritual. Então o Senhor, Ele tem um chamado específico para cada um de nós. Deus tem uma comissão para cada um de nós. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Jesus, Ele nos deu uma ordenança. Isso aqui para nós não é opção. O que Jesus falou? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, faça discípulos. Então o Senhor, Ele nos chamou para gerar filhos. Então isso não é uma opção para nós como filhos de Deus. Deus te deu uma comissão, Deus te deu um chamado de gerar filhos para Ele, amém? E eu quero compartilhar com você hoje sobre esse chamado, sobre essa vocação. Então nós como pais naturais, se você é um papai, uma mamãe, eu quero que você se sinta muito especial. Deus escolheu você para gerar, Deus escolheu você para cuidar. Então você é alguém muito privilegiado, muito amado pelo Senhor. Então apesar de nós, o Senhor nos escolheu para cuidarmos de vidas para Ele. Se sinta muito amado da parte de Deus. Sabe, esse chamado, essa vocação do Senhor, a palavra vocação no original é convite divino para abraçar a salvação. Então a primeira vocação que o Senhor nos dá é para abraçar a salvação, é para sermos filhos. Mas vocação também significa chamado, convocação, convite. Deus te chama para ser filho, mas Deus também te chama para ser discípulo. Há uma santa convocação da parte do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com você a respeito de pessoas que foram chamadas por Deus, os discípulos que Jesus escolheu. E aí eu quero compartilhar sobre os primeiros discípulos que Jesus chamou, pessoas que foram vocacionadas, chamadas por Deus, e que nós vemos algumas características bem marcantes nesse chamado deles. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 4, verso
18. Mateus 4, 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco que o seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Primeira característica que nós vemos sobre os discípulos, esses que foram chamados para uma comissão, que foram vocacionados pelo Senhor, é que eles eram pescadores. Essas pessoas que Jesus chamou eram pessoas simples, pessoas comuns. Então o pescador, ele não era tido na época como uma classe de pessoas relevantes. Não eram os empresários bem-sucedidos que foram chamados pelo Senhor. Então os pescadores geralmente eram aqueles que tinham sido refugados pelos rabinos. Esse aqui não serve para ser meu discípulo, ele vai ter que ter outra profissão, pode ser um pescador. Então era uma classe social que não era assim, tão almejada. Então as mães não falavam assim: quando meu filho crescer, ele vai fazer uma faculdade de pescador, e ele vai ser bem sucedido ser um pescador. Não, as mães queriam que os filhos fossem o quê? Discípulos dos rabinos, fosse alguém relevante na sociedade. Mas Jesus, ele vai lá e chama esses. Então, estando no mar da Galileia, Jesus começa a comissionar seus discípulos. Chama Pedro, chama André, chama Tiago, João. E a Bíblia relata que eles eram pessoas simples. Esses homens eram pessoas comuns. Sabe, hoje, ainda hoje, Jesus continua chamando pessoas simples. Amém. Jesus continua chamando pessoas comuns. Talvez você olhe para você e pense assim: mas por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor escolheu a minha casa? Dá para entender? Eu não sei por que o Senhor me chamou. Eu não me escolheria. E talvez você olhe para você e pense assim: eu também não me escolheria. Como que eu posso ser chamado? Como que eu posso ser usado pelo Senhor? Porque na lógica natural, na lógica do homem, o mais forte é o mais forte, não é? Mas na lógica de Deus, o mais forte é o mais fraco. Sabe, é no meio da nossa fraqueza, é no meio da nossa debilidade, no meio da nossa inabilidade, que vai manifestar o poder de Deus. Amém. Você tem inabilidade na sua vida? Você tem fraqueza na sua vida? Então você está apto a ser escalado e ser comissionado pelo Senhor para um grande chamado. Sabe, Deus usa pessoas simples para cumprir um grande propósito, para que o nome dele seja glorificado. Deus escolheu você para um grande propósito. Deus escolheu você para que a sua vida venha glorificar o nome do Senhor. Então há um chamado. E quando nós olhamos para Jesus chamando os discípulos, Jesus estava começando o maior empreendimento da face da terra. E aí quem que Jesus escolhe para começar esse empreendimento? Aqueles que provavelmente iam ser reprovados na entrevista. Você vai começar a sua empresa. Quem que você vai contratar? Naturalmente nós buscamos o quê? Os melhores currículos. Nós vamos buscar os mais inteligentes, os mais hábeis, os mais fortes, os mais simpáticos. Não é assim? Mas Jesus não, Jesus pegou aqueles que foram reprovados na entrevista. Pensa Jesus na Copa do Mundo. Quem é que gosta da Copa? Pouca gente, vamos fazer culto na Copa, viu, amor? Aleluia, os irmãos, ninguém quer assistir junto. Glória a Deus. Eu gosto da Copa, eu vou assistir. Então Jesus está indo para a Copa do Mundo. Quem que você ia levar no seu time? Jesus deixou Neymar para trás. Jesus pegou quem? O time dos reservas. Aquele canela de pau, canela dura, que não sabe diferenciar a bola do juiz.
Foi esse que Jesus chamou, esse que Jesus escalou para começar o maior empreendimento da face da terra, para começar o jogo da Copa do Mundo. Sabe quem que Jesus chamou para permanecer nesse empreendimento? Porque até hoje esse empreendimento continua acontecendo, funcionando e é um sucesso. O maior empreendimento de Jesus é a igreja. Amém. Sabe quem que Jesus chamou para jogar essa partida? Esse canela de pau aí do seu lado. Fala para ele, irmão, vou jogar com você. São pessoas simples que Jesus escolheu. Sabe quem que Jesus escolheu? Nós que somos vasos de barro. Nós somos pessoas simples na mão do oleiro. É só um barro que Jesus pegou e falou assim: eu vou fazer isso aqui virar um vaso. Eu vou fazer isso aqui virar um vaso que vai ser colocado na estante celestial e vai enfeitar a minha casa. Sabe, para esse vaso ser usado nas mãos do Senhor, ele precisa ser quebrado. Porque nós somos só um vaso de barro. Mas você é um vaso de barro que contém um tesouro preciosíssimo, que é a presença do Senhor. Sabe, Jesus escolheu esses pescadores para começar esse empreendimento. A igreja que ia impactar gerações, que ia impactar o mundo, que nós estamos contando a história até hoje. Jesus escolheu você para cumprir um grande chamado. Jesus chamou você para cumprir um grande empreendimento, para ser usado de uma forma poderosa nas mãos dele. Isso aqui é muita graça de Deus. Sabe, talvez você fique olhando para si, mas eu quero falar para você: Deus precisa das habilidades que Ele colocou em você. Deus ungiu você e Ele te separou para ser quem você é. Deus não te separou para ser o outro. Deus não te separou para ser o vizinho, fulano de outro lugar. Deus separou você para ser você. Amém. E as habilidades que Ele colocou dentro de você é o que Ele vai usar. A inabilidade que Jesus colocou dentro de você é o que Ele vai usar. Porque é pela graça dEle, não tem nada a ver com você. O chamado do Senhor tem a ver com a igreja. Amém. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Sabe, esses discípulos, eles poderiam ter olhado e pensado: como que nós vamos seguir Jesus? Como que nós vamos ser discípulos desse homem? Mas Jesus, Ele não errou quando Ele chamou cada um deles. E Jesus também não errou quando Ele te chamou. Jesus não errou quando Ele te chamou para ser a mãe dessas 5 crianças. Você não tem terá, glória a Deus. Dá para Ele, Senhor, eu já fechei a fábrica, aleluia. Deus não errou quando Ele te deu para essa família. Deus não errou quando Ele te chamou para essa igreja aqui, Amém. Videira de Campo Novo do Parecis. Você entendeu que você não foi jogado ao vento? Você é uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Amém. Deus escolheu o lugar de te plantar. Deus escolheu aquela família, essa casa, para te plantar lá, para que você seja um discípulo e seja uma bênção lá naquele lugar. Deus não errou quando Ele te criou. Deus te criou para ser quem você é. E Ele vai te usar dessa forma, no meio da sua inabilidade, da sua incapacidade, no meio de tantas deficiências. Tem uns que tem mais e outros tem menos, né? Tem os de 5 talentos e os de meio talento. Pelo menos um você recebeu. Isso a palavra de Deus garante. Todo mundo tem pelo menos um talento para ser multiplicado. Sabe, no meio de tudo isso aqui, Jesus, Ele te escolheu e Ele não errou. Aleluia. E às vezes o propósito que Deus tem para você é tão grandioso que você pensa: como vai ser? Como eu posso responder? Porque aquilo que Deus quer fazer através da sua vida chama obra de Deus. Aquilo que nós damos conta de fazer chama obra humana. Deus te chamou para fazer a obra dele. É da grandeza dele, é do tamanho dele. Então o Senhor, Ele ainda hoje, Jesus continua chamando pessoas simples. Eu e você fomos encontrados pelo Senhor. Fomos chamados, vocacionados pelo Senhor. Sabe, Deus escolhendo e chamando pessoas que não têm tanta eloquência, que não fala tão bem, que não tem tanto conhecimento, mas que vai ser usado de uma forma poderosa para impactar gerações.
Sabe o que a palavra de Deus diz a respeito de Pedro e de João? Atos 4:13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha o que a palavra de Deus deixou registrado no Novo Testamento a respeito desses homens. Os doutores da lei viram Pedro e João, esses pescadores simples, que a palavra deixou registrado que eles eram homens sem letra, eles eram homens sem estudo, indoutos. Mas os mestres da lei se maravilharam e reconheceram, eles só podem ter estado com Jesus. É isso que Jesus te chamou para viver. Sabe quem que Deus tem chamado? Pessoas que não são tão cultas, que não têm uma formação teológica, pessoas que... Tá igual aquela música, você já escutou aquele versículo, ou aquele louvor? Eu acho que o crente podia cantar um dia aqui. Não canta bonito, não prega bonito, é esquisito, mas é escolhido. Gostou, né? Vai sair, viu, pastor? Talvez você é igual esse irmão. Alguém simples, como um pescador, que não canta bonito, não prega bonito, é esquisito, veste esquisito, mas é escolhido do Senhor. Foi o Senhor que te chamou, foi Deus que te chamou, foi Jesus que te escolheu. Sabe, são essas pessoas simples que resolvem seguir a Jesus, que vão ser usados para aconselhar, para pregar salvação, para pregar a palavra com ousadia, com intrepidez, e quem ouvir vai saber que você esteve com Jesus. Amém. Pessoas simples que vão ser usadas para ministrar cura, para ver os milagres criativos e os paralíticos andando, amém. Ver o defunto levantando, porque você esteve com Jesus. É muito além da letra e muito além da cultura, sabe, é muito além de quem você é. É só porque você esteve com Jesus. Aleluia. É só porque você resolveu seguir ao Senhor. Sabe, esses homens que não tinham letra, que não tinham estudo, tem na Bíblia hoje registrado livros que eles escreveram. Deus quer chamar pessoas simples como eu e você para deixar livros registrados. Pouco aleluia. Eu acho lindo quem escreve um livro, gente. Talvez Deus tenha se chamado para você. Sabe, não é por causa da sua habilidade, não é por causa da sua história, mas é porque você vai contar a história dele. Livros que vão passar gerações, que vão abençoar tantos outros. Sabe, é muito privilégio ser chamado pelo Senhor para ser um discípulo. Você já pensou? Cadê os líderes de célula? Milhões de líderes, glória a Deus. Você já pensou o tamanho do privilégio que é você liderar uma célula? De você ter pessoas que saem lá da casa delas para te ouvir falar? Pessoas que querem um conselho seu, irmã. Isso é muita graça de Deus. Quando alguém me pede um conselho, eu fico assim, me achando. É muita graça de Deus. Eu falo, Senhor, eu era um gadareno arenapolitano. Agora tem gente que quer me ouvir. É muita graça de Deus. Porque você é só o canal. Você é só o canal desobstruído para o Senhor fluir, para Ele falar, para Ele fazer. Amém. Sabe, então é um privilégio muito grande ser chamado para ser discípulo do Senhor. Você vem aqui para o culto e às vezes é um abraço que você dá no irmão que cura, que manifesta a graça na vida do outro. E não tem nada a ver com a intensidade que você deu esse abraço. É só a graça do Senhor fluindo em você. Aleluia. Sabe, ser discípulo é estar à disposição. Eu estou aqui disponível para ser usado pelo Senhor, porque o Senhor ainda hoje continua chamando pessoas simples como eu e você para uma grande comissão. Deus vai usar você para marcar uma geração. Deus quer usar você para alcançar essa cidade, para alcançar os perdidos, para alcançar sua casa, sua família. Deus quer usar você para fazer uma obra relevante. Outra característica que nós vemos
sobre a vida dos discípulos, desses que foram chamados por Jesus, é que eles eram pescadores e todos eles estavam ocupados. Todas essas pessoas estavam trabalhando. Então Pedro e André estavam lançando as redes, Tiago e João estavam consertando as redes. Em outro texto você vai ver que outros lavavam as redes. Então não eram pessoas que estavam ali pescando de uma forma aleatória, sem nada para fazer. Então esses homens eram homens que estavam trabalhando, eram homens ocupados. E quando nós lemos a história da Bíblia, você vai ver relatos ao longo da Bíblia, falando sobre as pessoas que foram chamadas pelo Senhor. Então Davi e Moisés estavam trabalhando, eles eram pastores de ovelhas. Eliseu e Gideão eram fazendeiros, prósperos, abençoados, estavam lá agricultores. Mateus era funcionário público, também estava trabalhando. Lucas era médico. Esses o Senhor chamou para um tempo integral na obra. Jesus chamou esses para que eles servissem a Ele em tempo integral. Mas teve outros que o Senhor também chamou, que tinham profissões, que estavam trabalhando e permaneceram nela. Áquila e Priscila eram construtores de tenda, mas eles também eram anfitriões da igreja, eles recebiam a igreja na sua casa. Paulo era o quê? Teólogo, missionário, pregador, curador, fazia tanta coisa, e também era o quê? Construtor de tendas. Então as pessoas que o Senhor chama, há uma característica muito marcante: são pessoas que estão trabalhando. Jesus chama aqueles para serem discípulos, os que estão ocupados. Por isso você está precisando de um emprego, irmão, creia que é da vontade de Deus que você trabalhe. O Senhor vai abrir uma porta excelente para você se ocupar, para você trabalhar. Sabe, o Senhor, Ele nos convoca, o Senhor nos chama. Se você é alguém que tem muita agenda, que tem muito compromisso, que tem muitas coisas a serem feitas, você é um forte candidato a ser comissionado para ser um discípulo do Senhor. Amém. Porque Jesus chama esses que estão trabalhando. Sabe, muitas vezes a nossa resposta a essa vocação, a esse chamado da parte de Jesus, ao convite que Ele nos faz, muitas vezes a nossa resposta é que eu já estou ocupado demais. A resposta é que eu já tenho muito compromisso, eu já tenho muita agenda. Mas se você está ocupado, esse é um bom sinal de que o Senhor tem algo para fazer na sua vida, que o Senhor tem te chamado para ser um discípulo. Sabe, nós temos muitas responsabilidades. As mães são muitas jornadas, né, mães? Quem trabalha fora, quem trabalha dentro, o de dentro nunca acaba, né? Então são muitas ocupações, muitas responsabilidades, e nós somos responsáveis por muitas coisas, sabe, mas acaba sendo incoerente eu não ter uma resposta positiva a um convite de Jesus. Quando eu digo que é o Deus que eu sirvo, que é o Deus que eu amo, que Ele é o mais importante da minha vida, mas há uma vocação, há um convite, há um chamado da parte de Deus, eu não tenho tempo para ter mais uma responsabilidade. Sabe, acaba sendo incoerente da nossa parte falar que eu entreguei toda a minha vida para o Senhor, mas o melhor dos meus dias é para outro compromisso. O melhor dos meus dias é para outra responsabilidade do que não estar com Ele, do que não atender ao convite que o Senhor tem feito. E aqui eu quero deixar claro para vocês, isso aqui não é um apelo para liderança, amém? Isso aqui é um apelo para ter compromisso com a palavra, é um apelo para conhecer Jesus. O pastor ministrou aqui esses dias, falou, nem todo mundo vai ser líder, e esses que serão, há um chamado específico da parte de Deus. Mas como eu disse, como filhos, todos nós somos chamados a gerar filhos. Todos nós somos chamados a sermos discípulos. Sabe, então não é um apelo para você liderar. Talvez o chamado que Jesus tem para você hoje seja vir no culto.
Jesus está chamando você e fala assim, ó, vem, senta, recebe da palavra, eu quero te instruir, eu quero te ensinar a ser mãe, eu quero te ensinar a ser esposa, eu quero te ensinar a ser um pai melhor. E o chamado de Jesus para você hoje pode ser só isso, vai na célula, vai no culto, recebe da palavra, sabe, é um compromisso de dizer sim ao convite do Senhor, de sentar para estudar a palavra, de ler a Escritura. É um convite da parte do Senhor, de obedecer e não ser rebelde à voz dEle. Como eu disse, é um chamado específico da parte de Deus para cada um de nós, há algo que Deus quer fazer aqui na terra, que tem que ser feito por você. Não é pelo João, pelo José, pela Joaquina, é você. Deus escolheu você, Deus chamou você. Amém. Deus te criou e te projetou para isso. Glória a Deus. Sabe, é esse compromisso. É todos os dias o Senhor te convidando, todos os dias o Senhor te vocacionando a conhecer Ele mais um pouco, a estar na presença dEle mais um pouco. Sabe, é esse chamado da parte de Deus. Se eu entendo que Jesus está voltando, se eu entendo que é uma recompensa, se eu entendo que Jesus é o primeiro na minha vida, não há convite nenhum que o Senhor possa me fazer que eu não vá dizer sim para Ele. Sabe, às vezes muitos têm medo de responder ao chamado, de responder a uma vocação, de responder a um convite de Jesus, porque pensa que vou estragar minha vida, vou arrumar problema para minha cabeça. Mas nós precisamos crer na palavra, que a vontade de Deus para você ela é boa, perfeita e agradável, que os planos dele para nós são muito maiores e muito melhores do que os nossos, que o meu sim a um convite de Jesus vai me colocar no melhor lugar, no melhor ambiente, no melhor da vida. Sabe, então não tem como resistir à voz do Senhor. Mas para eu conhecer a Cristo, para eu seguir a Jesus, para eu ser um discípulo, há um preço a ser pago. Então muitos confundem favor e graça com descompromisso. E não dá para fazer essa confusão. A graça e o favor do Senhor é para que você seja um discípulo. Sabe qual que é esse preço que eu preciso pagar para ser discípulo do Senhor? Jesus, quando vai chamar os discípulos, Ele fala para os discípulos, venha, me siga. 3 anos e meio depois, próximo da crucificação, a palavra de Jesus para os discípulos muda. Quer me seguir? Toma sua cruz e vem após mim. Talvez você respondeu ao Senhor em uma medida, mas Jesus hoje está falando, você quer me seguir? Você quer ir para outro nível? Toma sua cruz e me segue. Abre mão da sua vontade para fazer a minha. Porque o que eu tenho para você é muito maior do que você tem pensado, do que você tem pedido. Eu tenho te chamado para um próximo nível. E qual que é o preço que nós vamos pagar para seguir Jesus? Qual que é o preço de ser discípulo? É de estar sentado na frente da palavra, de buscar a presença do Senhor em oração, de estar sentado aqui no culto, sendo alimentado, de estar lá na célula, praticando evangelismo. Que preço que é esse, irmãos? É o preço mais maravilhoso que existe na face da terra para se pagar. Você entendeu que o preço que Jesus está te chamando para pagar é você sentar para orar e Ele vem para te responder? É você sentar para ler a palavra de Deus e Ele vem para te instruir? Esse é o preço que Jesus nos chama para pagar, para ser discípulo, para conhecer a presença dEle. Sabe, é um preço muito gostoso a ser pago. É muito maravilhoso pagar esse preço. É um privilégio muito grande poder saber que o Deus, Criador de todas as coisas, está lá para te amar, para te instruir, para falar com você e responder suas orações. Esse é o preço de ser discípulo do Senhor. Sabe, muitas vezes nós abrimos mão desse preço. Nós abrimos mão
de dar uma resposta, de dar um sim ao Senhor. Graças a Deus que Jesus não desiste de nós. Está ocupado, irmão? Está trabalhando bastante? Jesus tem te chamado para um próximo nível de recompensa. Que recompensa é essa, pastora? Jesus chama os discípulos e eles não falam: traz o seu bilhete da campanha, me siga que eu vou te dar uma casa nova, me siga que eu vou te dar um carro novo, me siga que eu vou transformar seu marido. Jesus não fala isso para os discípulos, apesar que quando você segue Jesus, tudo isso te acompanha. A palavra de Deus diz que as bênçãos te alcançarão. Então, você ficar parado, a bênção vem e te acha, ela te atropela. Tudo isso faz parte do pacote. Tudo que alegra o seu coração, Jesus se alegra em te dar. Mas sabe o que Jesus prometeu? Vem que eu vou aliviar seu fardo, vem que eu vou te dar uma vida eterna, eu vou te dar paz, eu vou te dar alegria, vem que eu vou transformar a sua vida. Mas sabe qual que é a maior recompensa de ser um discípulo? É a presença de Jesus. Isso Ele te garante. É a presença de Jesus. E a palavra de Deus diz, coloca para mim o verso 19 e o 20 novamente. Mateus 4, 19 e 20. Qual que foi a forma como os discípulos responderam ao Senhor? E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco do seu pai. O barco, esse é o pai. Qual foi a resposta dos discípulos? Jesus chamou: vem, me segue, vou transformar sua vida, agora vocês vão ser pescadores de homens. E a Bíblia fez questão de mencionar e deixar registrado qual que foi a forma como os discípulos seguiram a Jesus. Imediatamente eles deixaram o barco e foram, deixaram logo as suas redes e seguiram a Jesus. Há uma pressa no que Deus tem para fazer através da sua vida e na sua vida. Há uma pressa, porque os discípulos são aqueles que respondem de forma imediata, de forma rápida. Porque, como eu falei, é muito privilégio ser chamado pelo Senhor. É muita graça de Deus ser chamado por Ele, ser convidado, quase saiu uma língua estranha agora. Vocacionado, que é graça demais, gente. É muito privilégio ser chamado pelo Senhor para cumprir um propósito, para fazer algo aqui na terra. Deus não precisava, Deus não precisa usar a gente para nada, Deus não precisa de nós para fazer a obra dele, mas Deus resolveu te escolher para te abençoar. Deus resolveu te chamar, e isso é muita graça. Sabe, a voz do Senhor, ela precisa ser irresistível para nós. Deus chamou, eu estou indo. É imediatamente, é sem pensar, é sem fazer cálculo. Eles só foram. Pedro era casado, ele não pensou: como será que eu vou sustentar minha família? Como será que vai ser? Não, Jesus me chamou, eu estou indo. É imediatamente, é logo. Eu vou deixar essas redes, eu vou deixar o barco, eu vou deixar meu pai, eu vou deixar o que precisar para trás, porque Jesus me chamou para cumprir algo aqui na terra. Por simples que for, mas tudo nas mãos do Senhor vira grandeza. Tudo que Deus quer fazer através de você vira grandeza. Então, ouça a voz do Senhor e responde a Ele de forma imediata. Responde a Ele de forma rápida, de forma simples. Como eu falei, às vezes o Senhor, Ele está te chamando. Filho, senta aqui, ó. Vamos ler a palavra antes de você sair doido, fazendo tudo que tem que fazer hoje, igual um furacão. Mas há uma resistência. E há uma resistência natural, espiritual.
para que você conheça o Senhor. Mas vamos falar aqui em âmbito natural. Pastora Luiz te mandou mensagem: irmão, amanhã cedo eu estou indo na sua casa para a gente estudar a Bíblia junto. Você iria? Meu Deus, né, Tiago? E eu ia até acordar cedo, gente. Irmãs, esse encontro Kids, pastora Márcia vai estar pregando todas as palavras. Você iria? Eu iria, não iria, Neide? Eu ia lá sentar junto com as crianças para receber. Irmão, essa semana quem vai fazer a célula lá não é você. O pastor vai lá fazer a célula. Gabriela Rocha vai fazer o louvor. Chamou, eles gostaram mais da Gabriela que vocês, tá vendo aí, né? O pastor vai orar por vocês. Você iria nessa célula, irmão? Mas Jesus está aqui todo culto pregando. Jesus está lá no seu devocional te esperando para te ensinar melhor do que o pastor Aloysio. Jesus está lá em todo encontro ministrando e falando ao coração de todos. Jesus está lá no anfitrião, lá naquela célula. Antes de você chegar, Ele já está lá na casa do anfitrião te esperando. Sabe, talvez é só essa resposta que você precisa dar ao Senhor hoje. Se todos os irmãos que nós temos viessem todos os cultos, nós precisaríamos já ter aberto outro culto, porque não ia caber. Mas aqueles que ainda não responderam sim para o Senhor, de Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu quero ser discípulo, eu quero sentar e ouvir sua voz, eu quero sentar e ouvir sua palavra. É nesse conhecer o Jesus que a grandeza acontece. É nesse conhecer o Jesus, é nessa instrução que a graça de Deus se manifesta na sua vida e na minha vida. É mesmo? Então vamos. Eu não vou ler o texto não, porque o Kennedy já veio para cá, tá? Não vai dar tempo de eu ler 11 versículos. Mas você lê na sua casa, amém? Jesus vai estar lá para te instruir. Lucas 1:11 vai falar sobre o chamado dos primeiros discípulos. Só que Lucas ele detalha esse chamado de uma forma mais enriquecida, com a visão que ele tem ali desse chamado. E aí a Bíblia descreve o quê? Que Jesus chega ali no mar da Galileia e que havia 2 barcos. Provavelmente havia muitos outros barcos, porque ali era uma aldeia pesqueira. Mas a Bíblia deixa relatado que havia opção. Não tinha só um barco, havia 2. E Jesus ele escolhe o barco de Pedro para ele usar para a pregação do Evangelho do Reino. Eu quero encerrar a palavra que Jesus, quando ele escolheu o barco de Pedro, ele não estava escolhendo o barco mais confortável, o barco que seria uma lancha, um iate, que seria mais cômodo, o mais bonito, mais espaçoso. Jesus escolheu aquele barco não olhando para o que aquele barco era. Jesus escolheu aquele barco porque ele estava interessado em Pedro. Cadê os anfitriões das células? Quando Jesus escolheu sua casa, Ele não escolheu porque tinha melhor área. Jesus não estava procurando o melhor sofá, o maior espaço. Jesus estava interessado em você. Amém. Quando Jesus te escolhe para fazer o quebra-gelo lá da célula, para fazer a palavra, quando Jesus te escolhe para pregar para alguém lá no seu trabalho, Jesus ele não está interessado em arrumar pessoas para trabalhar para Ele. Jesus está interessado em você. Jesus estava interessado em Pedro. Sabe, é muita graça e muito privilégio quando Deus escolhe nos usar os nossos recursos, as nossas habilidades, para como aquele barco ser usado para a pregação do Evangelho do Reino. Sabe, se Jesus escolheu você, se sinta muito amado por isso. Pastora, mas eu já tenho tanta responsabilidade. Eu já canto, prego, assovio, sou tesoureiro, né, Daniel? Faço tanto trem aqui nessa igreja.
Se Jesus te chama para um próximo nível, é porque Ele está interessado em você. Não é no seu trabalhar, não é no seu muito servir. Jesus está interessado na sua vida. Sabe, então é muito privilégio, porque o nosso barco nas mãos do Senhor é propósito. Pedro, ele era alguém, um pescador muito experiente, que a sua experiência nesse dia não foi suficiente, ele não pegou nada. E ele era alguém que já estava lavando as redes, já tinha desistido. Esse homem não ia viver grandeza, ele não ia viver milagre, não ia ter abundância na casa dele. Mas ele fala: Senhor, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Senhor, é porque o Senhor está mandando, eu vou. É porque o Senhor está falando, eu vou obedecer. E a palavra de Deus diz que Pedro teve que chamar outro barco. Tamanha foi a colheita de peixe, a pesca maravilhosa, que encheu os dois barcos. Quando nós deixamos Jesus usar o nosso barco, Jesus, ele dá o que você procura. Peixe. Pedro estava procurando peixe, ele recebeu peixe para ele, para outros, para abençoar a casa dele e a casa de outros. Quando você se dispõe a dizer sim ao convite de Jesus, a deixar Ele usar o seu barco, Jesus vai dar aquilo que você procura. Ele vai dar peixe para você e para você abençoar outros. Amém. E Jesus fala para Pedro: Pedro, faz-te ao largo, vai para o alto mar, vai para o lugar extremo, para o lugar da profundidade. Sai da terra seca, sai da terra firme. O convite de Jesus para você é: faz-te ao largo, vai para um lugar que só a palavra dele vai te sustentar. Amém. Vai para um lugar que a única segurança que você tem é estar lá porque Jesus mandou que você fosse. Ele está falando para Pedro: vai para águas mais profundas, que eu vou te sustentar lá. Vai para águas mais profundas, não desiste de lavar as redes, não desiste de pescar, porque eu vou fazer. E quando Pedro volta, ele tem para ele, para outros, mas naquela hora o peixe já não é mais importante. Talvez a oferta que o Senhor vai te pedir, pastor, eu já dei minha oferta, mas o Senhor pode te pedir ainda, que Ele é Deus, né? Talvez a oferta que o Senhor vai te pedir é Deus falando assim: ó, faz-te ao largo, vai para águas mais profundas, vai para onde não tem segurança, e você vai precisar depender só de mim. E o chamado e o convite do Senhor é: vai para águas mais profundas, vai para o próximo nível. Pedro recebe os peixes, mas o Senhor, além de dar tudo aquilo que você precisa, quando o Senhor usa o seu barco, o Senhor te dá um propósito. E Ele fala para Pedro: eu vou fazer de você agora pescador de homens. Sabe, Deus está interessado em você. Deus está interessado no propósito. Deus está interessado em usar a sua vida para a grandeza. Sabe, é Jesus te dizendo hoje: não desiste, deixa eu usar seu barco. Tenha coragem de dizer sim ao meu convite, deixar eu usar o seu barco. Não lava as redes ainda não, permanece, se arrisca, permanece, porque eu escolhi o seu barco e eu vou te surpreender. Aleluia. Vai vir uma colheita maravilhosa, vai vir uma colheita extraordinária. Eu fiquei ouvindo o pastor contando aqui do testemunho dos 40 mil, fiquei lembrando. Falei: ô Senhor, deu para ele, dá para mim também, que eu também quero testemunhar isso aí. Mas a unção multiplicada me dá um de 80, Senhor. E eu sou mais amada, aleluia. E eu gasto mais sapato que ele, Senhor. Sabe quando você vai ter testemunho para contar? O dia que você fizer te ao largo, o dia que você for para águas profundas e deixar o Senhor te surpreender. Como é seu apelido mesmo, Renato? Bizum. As pessoas vão falar assim: meu Deus, isso aqui não é o Bizum que está dando a palavra da oferta agora aqui?
Deus está usando o Bisum, vai me usar também. Sabe o que é isso? É dizer sim ao convite do Senhor e deixar Deus te surpreender. Meu Deus, esse pastor aqui não era o peão do rodeio? Você sabe que seu pastor era peão de rodeio, né, gente? Montava em touros. Cavalos não, em touros. Agora o peão está pregando a palavra de Deus. É Deus usando as coisas simples para a grandeza. Se o Senhor tiver o seu sim, o resto tudo Ele vai fazer. A única coisa que o Senhor não faz é te obrigar a dizer sim para Ele, a dizer sim ao convite dEle. Pode ser que o convite do Senhor é para você vir fazer cursão em CTL. Vem aqui ser enriquecido. Faz sua matrícula imediatamente, logo agora. Não perde oportunidade, não perde tempo. Seja discípulo do Senhor. Ô Jean, pede para descer as crianças para nós. Pastor, eu queria uma palavra para o Dia das Mães. Essa palavra não foi para a mãe. Foi sim. Sabe por quê, minha irmã? Porque a sua vida é um referencial, é uma fonte de inspiração para os seus filhos. O seu sim vai impactar e vai dizer onde seus filhos vão chegar e o que eles vão viver em Deus. O seu sim, a sua resposta ao Senhor vai fazer toda a diferença na vida deles. Eles vão aprender com o seu exemplo. Eles vão aprender com a sua devoção. Eles vão aprender com a sua entrega. Eles vão aprender com o seu sim, a convocação e ao convite do Senhor. Então hoje eu quero te dar a oportunidade, os que estão aqui com seus filhos, as crianças estão descendo, de você ministrar essa palavra ao coração deles, de declarar que os seus filhos são discípulos do Senhor. Amém. Que eles vão dizer sim à grande comissão, que eles vão ser usados de forma poderosa pelo Senhor. Amém. Que eles vão fazer a diferença nessa geração e na próxima, porque serão canais poderosos na mão do Senhor. Então as crianças podem procurar sua mamãe para você orar com ela. As crianças velhas que estão aqui com as suas mães, também procure sua mãe para você orar, para ela abençoar a sua vida. As crianças são mais fáceis, né? Mas você que é velho tem chance para você ainda. Quero te convidar a ficar em pé para nós orarmos. Você vai declarar sobre a vida do seu filho o cumprimento dessa palavra. De que ele vai por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Vai fazer discípulos do Senhor. Aleluia. Vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas vezes nós oramos pelos nossos filhos, para eles serem bem-sucedidos, para eles darem bem na vida, serem pessoas boas. Mas a maior e melhor oração que você pode fazer é abençoar os seus filhos para cumprir o propósito de Deus. Amém. Sabe, nesse tempo, ore com seu filho, mas faça uma oração perigosa hoje também, de dizer sim para o Senhor. Aleluia. O Senhor falou algum tempo atrás comigo que tudo que eu tenho vivido, tudo que eu tenho desfrutado em Deus, tudo que eu vivo no ministério, não tem nada a ver com o meu ministério. O Senhor deixou muito claro comigo que eu estou servindo o ministério dos meus filhos. Estou servindo o ministério de Natan e da Maria Clara. E eu penso que isso é muita responsabilidade, porque o que Deus tem para fazer na vida dos meus filhos é muito grande. Deus separou, escolheu, ungiu
os meus filhos. E eu preciso ir para o largo, eu preciso ir para o alto mar, eu preciso ir para águas profundas. Aleluia. Porque é para esse lugar que eu vou levá-los. Sabe, a sua casa não diz respeito a você. A criação dos seus filhos não diz respeito a você. Seu casamento não diz respeito a você. Muitas outras casas vão ser abençoadas através da sua vida. Aleluia. Muitas famílias vão ser alcançadas através dos seus filhos. Então hoje você tem a oportunidade de fazer uma oração perigosa, de dizer sim para o Senhor, de falar: Senhor, é sim para todo e qualquer convite. Aleluia. É sim para todo e qualquer chamado que o Senhor tenha para mim. Aleluia. Quero te convidar a orar com seus filhos. Os pais que estão aqui com seus filhos, impõe a mão sobre eles. Declare essa palavra. Declare que você e a sua casa vão servir ao Senhor. Se você não está aqui com seus familiares, declare: o Senhor é Deus de perto, de longe. O Senhor não está limitado à geografia. Declare as grandezas de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa. Ora da labassuri andaladarabachá caradarabás. Pai, nessa manhã nós dizemos sim ao Senhor. Nós dizemos sim à sua vocação, ao seu chamado, à escolha do Senhor para a nossa casa. Pai, nós dizemos sim pelo privilégio de sermos chamados pelo Senhor para sermos discípulos. Pai, nós declaramos a bênção do Senhor sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Ora da labachacaradabassoriandaladás. Declare que o Senhor não gerou filhos e te deu filhos para vergonha, mas o Senhor te deu filhos para honra, para a glória do nome dEle. O Senhor te deu filhos para grandeza, para serem relevantes aqui na terra. Pai, nós oramos abençoando, o Senhor, os nossos filhos, declarando que são flechas nas mãos do guerreiro, serão lançados, irão além do que o Senhor tem nos colocado. Serão enviados, irão para as nações, pregarão o evangelho da graça e o evangelho do reino. Serão instrumentos poderosos do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, nós declaramos que os nossos filhos apressarão a tua volta, Jesus, porque são discípulos do Senhor. Declaramos que são honrados, os nossos filhos são honrosos. Para eles tudo vai bem, porque são discípulos do Senhor. Declare os sonhos de Deus para a sua casa. Diga sim aos projetos de Deus para a sua família. Diga sim ao privilégio de ser usado. Pai, nós agradecemos ao Senhor nessa manhã, porque o Senhor tem nos dado famílias sacerdotais, famílias de ministros, famílias de discípulos. Pai, nós oramos guardando o coração dos nossos filhos. Guardamos, Senhor, o coração, os caminhos. Declaramos que eles não se desviarão nem para a direita e nem para a esquerda, mas eles crescerão em santidade, crescerão com compromisso com o Senhor, crescerão com uma aliança com o Senhor. Pai, nós cremos e nós te agradecemos, porque nós veremos os feitos do Senhor na vida dos nossos filhos. Pai, nós já dizemos sim ao chamado que o Senhor tem para eles. Nós dizemos sim à vocação que o Senhor tem para os nossos filhos. Nós concordamos. Nós, como pais, nós liberamos e nós abençoamos os nossos filhos para cumprir o propósito. Nós liberamos os nossos filhos para prosperar. Nós guardamos os nossos filhos de toda má amizade, de toda má influência, de todo mau conselho. Guardamos os nossos filhos na sua integridade física, emocional, espiritual, porque o Senhor os tem cercado com escudo de bondade, e o Senhor os alargará, o Senhor os estenderá, porque o propósito do Senhor é grande para a vida deles. Oh Espírito
Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos nesta manhã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de gerarmos filhos para o Senhor, filhos naturais e filhos espirituais. Agradecemos ao Senhor pela graça de sermos canais, Senhor, da tua vida e do teu amor, para que na nossa casa nós possamos ser expressão da graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E antes de nós encerrarmos, eu quero chamar aqui as líderes de célula Kids, Rede Kids, rapidinho, aqui na frente, gente. Perdi meu celular, onde eu guardei a referência. Que bênção. Ô Jean, olha a referência desse cartão aí, das líderes para mim, por favor. Eu quero declarar esta palavra. Vê se é 24. Achou meu celular? Não, também não tá. Isaías 59, 21. Quase que eu acertei. Que é parte da nossa liderança da Rede Kids, as irmãs que têm sido mães espirituais de uma geração de profetas. Amém. Amém. Eu quero louvar o Senhor pelo seu sim, de estar lá toda semana, entendendo e tendo revelação do privilégio que é ser chamado pelo Senhor. Amém. Quero declarar multiplicação sobre o seu ventre espiritual. Quero declarar que profetas vão sair da sua célula, pastores, missionários, evangelistas, aqueles que vão viver grandes milagres, vão ser gerados por vocês. E eu quero declarar esse versículo sobre o seu ministério. Quanto a mim, essa é a minha aliança com eles. Essa é a aliança que o Senhor tem com você. E assim diz o Senhor, líder, para você: o meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que coloquei na sua boca não se apartarão dela, e nem dos seus filhos, e nem dos filhos dos seus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre. A palavra do Senhor não se apartará de você, nem da sua casa, nem da sua descendência natural, nem da sua descendência espiritual. Sua descendência será preservada. Amém? Nós vamos entregar agora a lembrancinha para as mães. Líder é assim, ó, as mães já são servas, elas se dão as lembranças. Glória a Deus. Todo mundo no serviço. Quero pedir para as mamães ficarem com a mão levantada. Os servos vão entregar a sua lembrancinha. Passei 10 minutos, mas o pastor não vai falar nada, porque é acusação do diabo, né, gente? Graças a Deus por isso. Glória a Deus. O Senhor abençoe sua maternidade. Amém. Sua maternidade seja leve, seja alegre, seja cheia do Espírito e cheia da presença de Deus. Amém? Deus abençoe você, tenha um domingo abençoado. Chama esse irmão aí para almoçar na sua casa, comer macarrão, maionese e frango assado. Aleluia. Deus abençoe.